Graça e paz, igreja amada do Senhor. Abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 17. A mídia pode colocar a foto aí. Isso aí. 17, versículo 11, mas antes, prestem atenção. Com sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6, e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, um andante, e para alimentar meus filhos, não comi para mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ai, meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas da enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho os meus filhos até demais. Passou o tempo e fiquei muito doente. Hoje eu vivo no asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu Deus, esse meu filho querido, vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi a voz bem do meu lado. Pai, eu vim para te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria, eu chorei e olhei para o céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi o meu filho adotivo que a esse velho amparou. Essa é a letra de uma música que o Sérgio Reis cantou e canta, uma música muito bonita, o filho adotivo. E eu usei essa letra para introduzir essa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós, que enche nosso coração de alegria, quando traz para nós essa reflexão sobre a fronteira, que está em Lucas 17, 11. Lucas 17, eu vou ler 3 versículos apenas, por enquanto. Lucas 17, 11. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira, e a Galileia, entre Galileia e Samaria. E ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Sabe, tem um dos problemas muito sérios que nós temos quando nós lemos a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, que geralmente a gente não lê. E quando a gente lê, a gente tem um problema muito sério. A gente lê, não respeita a vírgula, não respeita a pontuação, não respeita nada. A gente só lê. E mal a gente escuta quando alguém está pregando, né? E aqui, fala assim, ó, dirigindo-se a Jerusalém,
Chegou-se à fronteira. Então, eu vou colocar... O primeiro argumento para trabalhar aqui é a fronteira. Os leprosos na fronteira. Eu vou colocar aqui um grupo na fronteira. Vamos montar um cenário. A gente vai montar o cenário com os leprosos, depois a gente vai desmontar esse cenário, para vocês conseguirem compreender. Vamos trazer uma pessoa que a palavra do Senhor fala que obteve lepra, mas ela não nasceu com lepra. Essa era uma menina que ela ajudou o irmão dela, conduziu o irmão dela no rio, quando era bebê, observou o irmãozinho dela até a filha de Faraó pegar. Quando foi atravessar o Mar Vermelho, ela tocou instrumentos. Miriam adorou a Deus. Estava sempre do lado de Moisés, Miriam, Arão. Mas quando chegou um belo dia, ela começou, era profeta, ela começou a falar assim, mas espera aí, Deus fala somente com Moisés? Deus não fala conosco também? Por que Deus só fala com Moisés? A gente também não é profeta? E agora, Moisés casa com essa mulher cuxita? Uma mulher preconceituosa. Quando você vê uma criancinha de colo, você não pensa que ela vai ter lepra. Você não pensa que ela vai ter doenças. Quando você vai educando seus filhos, vai criando seus filhos, você não pensa que ele vai ter doenças. Às vezes, as doenças que ele vai ter, às vezes você mesmo está fazendo com que ele tenha aquelas doenças. Você mesmo está contribuindo com tudo isso. Miriam foi crescendo, foi tendo a fase dela adulta, e de repente um dia ela estava cheia de doenças, e ela estava rejeitando uma autoridade que tinha sido dada por Deus. E eu coloquei Miriam ali na fronteira. Não tinham 10 leprosos na fronteira? Não tinha 10 leprosos entre Galiléia e Samaria? Eu coloquei uma Miriam ali. Coloquei uma pessoa ali como ela. E aí a Miriam podia falar assim, eu ajudei tanto Moisés. Eu fui aquela que protegeu ele até chegar nas mãos da filha de Faraó. Eu fui aquela que foi chamar a minha mãe para dar a mamar para ele. Lógico que eu sou melhor do que Moisés. Reflete aí quantas vezes você não falou esse ano. Eu não ajudei tanto fulano e agora a paga que ele me dá. Eu não fiz tantas coisas para aquela pessoa e agora olha o que ele está me dando de troco. É isso que a gente faz. A lepra não é igual uma catapora que aparece uma pinta aqui no rosto, aqui e aqui. Às vezes a pinta não aparece de cara. Ela aparece um pouquinho e quando você vai ver, já estourou tudo. E não tem mais como voltar. Vamos colocar o leproso aí? Para o negócio ficar mais ardido? A minha irmã mencionou aqui Eliseu, e Eliseu, ele teve Gease, que ele ensinou Gease. Imagina você andar com Eliseu, um profeta que renunciou tantas coisas. E aí, Gease, um belo dia, Eliseu fala assim, vai lá, Gease, conversa com Ciro, Naamã, não pega nada dele, não queira nada desse homem, ele vai ser curado certamente, porque existe Deus em Israel.
Quando Naamã é curado, Naamã tem ouro, tem prata, tem vestes. Hoje nós temos, olha, nosso guarda-roupa tem 10 vestes, mais ainda. Naquela época, uma veste, as pessoas tinham uma veste, era muito cara. E Naamã estava presenteando, mas Eliseu não queria nada. Mas Geazi queria ser presenteado. O olho dele cresceu. Vamos colocar Geazi na fronteira. Vamos colocar Geazi na fronteira. Geazi foi lá, pegou os presentes escondido. O Espírito Santo falou para Eliseu. A lepra que estava em Naamã passou para Geazi. E Geazi ficou leproso do nada? Ou aquela lepra já estava nele? O que nós não conseguimos compreender é que a doença já está na gente. Ninguém acorda do dia para a noite e fala assim: hoje eu me tornei uma pessoa muito má, hoje eu me tornei uma pessoa horrível, hoje eu me tornei uma pessoa preconceituosa. Você já tem esses indícios, a sua fala já indica isso, o seu jeito já tem esse indício, mas você não percebe. Quem percebe vai se afastando, não gosta muito de conversar com você. Mas você ainda não percebeu, porque você já fala, você já quer se impor, você já quer brigar. Tudo que você fala já é brigando. Tem sinais de lepra aí? A cobiça, a ambição, o olho grande. Vou deixar os dois personagens ali, naquela fronteira, naquele povoado. E vou colocar personagens do dia de hoje. Gente, liga a TV. Cidade Alerta. Uma mulher, uma madrasta, que mata a enteada. Primeiro dia que a enteada é apresentada para ela, ela vai olhar para aquela enteada, ela vai olhar para a enteada e falar assim: nossa, que bonitinha. Vai lá, compra o presente para a enteada. Uma boneca, uma roupinha. Daqui a pouco ela começa a olhar para aquela enteada. Ai, que enteada chata. Nossa, que insuportável. Daqui a uns dias ela pega e fala assim: ai. Aí o pai vai, esgana a menina, sufoca a menina, mata a menina. Aí ele matou de uma hora para outra? Aquela raiva cresceu nele de uma hora para outra? Ou foi criado ao longo do tempo? E uma filha, colocamos ele no Vale dos Leprosos ali. E uma filha que mata o pai? Gente, ligou no Cidade Alerta? Celular. Meu pai, minha mãe não me deu celular. Meu filho está viciado no celular, vou tirar o celular do meu filho. O filho vai lá, mata o pai e a mãe. O irmão. Vão colocar o cidadão lá no lugar do leproso. Quem vai lá no lugar do leproso? Você vai lá? Chegar para eles e falar assim: oi, Miriam, tudo bem? Jesus te ama. A glória do Senhor chegou para você, vai te libertar. Oi, tudo bem, rapazinho? Você matou seu pai e sua mãe. Como você está? O Senhor veio hoje para te libertar, para transformar a sua vida.
Está vendo o cenário, igreja? Vamos colocar uma pessoa ruim da Bíblia. Estamos falando de gente ruim? Daqui a todo mundo é bom, todo mundo é bom. Nossa, mensagem de fim de ano assim, mas a gente vai melhorar isso aí. Tá? Eu não estou tão carrasca assim, não. Calma aí, vai melhorar. Já vou dando um sinal. Manassés. Vou colocar Manassés, né? Matava criança, cozinhava as criancinhas, cortava profeta ao meio. Isaías foi um. Coloca ele lá no lar dos leprosos, lá no lugar dos leprosos lá. Esse tipo, essas pessoas estão lá. Mas nenhum de nós aqui, pelo menos que eu conheço, tem visitante. Talvez os visitantes já fizeram isso, que eu não conheço ainda, né? Nenhum de nós aqui, que eu conheço, ainda cometeu dessas atrocidades. Mas nós estamos no caminho de cometer. Porque somos homicidas. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é homicida. Lembra que eu falei? Que a lepra não é de uma hora para outra que ela aparece? Existem indícios, existem sinais, existem características. Ódio, raiva, birra. É isso que acontece com a gente. Você pega birra, você pega raiva, e você deixa aquilo entrar no seu coração. Vamos desmontar esse cenário? Onde que eles estão? Na fronteira. Mas aí eles chegaram o quê? Chegaram até uma certa distância e eles clamaram Jesus. E eles falaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Quando eles falaram para Jesus, tem misericórdia de nós, eles mostraram quem eles eram de verdade para Jesus. Eu sou a Miriam, Jesus. Eu sou Gease, Jesus. Eu sou Manassés, Jesus. Eu sou aquele que matou o pai por causa de um celular. Eu sou aquele que matou a enteada. Eu sou aquele que matou a filha. Eu sou aquele que matou o pai. Eu sou aquele que matou o vizinho. Eu sou aquele que matou a vizinha. Eu sou aquele que matou meu irmão. Eu sou esse. Eu sou aquele que matou meu colega de trabalho. Estou aqui, Jesus. Tem misericórdia de mim. Eles não se aproximaram de Jesus, porque não podia. Os leprosos não poderiam se aproximar de Jesus. As pessoas, elas estão engessadas no seu modo de pensar. Elas seguem os seus próprios instintos e elas vão em direção ao abismo. Não existe uma forma inocente. O que a gente tem que entender é isso. Estavam marginalizados, fora da sociedade, mas chegou alguém que não era um coadjuvante, mas era o protagonista da história, que era Jesus. A minha sobrinha, ela faz um bolo, que é o bolo de nozes. A mesma pessoa que deu a receita para ela, que eu nem lembro quem deu para mim também. Eu fiz esse bolo 1, 2 vezes. Ela fez esse bolo centenas de vezes. Ela faz esse bolo de olho fechado. Eu não sei fazer esse bolo. Eu só sei fazer olhando a receita. Quando você é curado, você não faz mais as coisas erradas. Quando você não é curado, você fala assim, eu não vou fazer. E quando você vê, você está fazendo tudo errado de novo. Vocês estão compreendendo? Eu usei a receita de bolo como exemplo.
A minha sobrinha, ela não faz o bolo errado, porque ela aprendeu. Eu não sei fazer o bolo, porque eu não aprendi. Se eu tivesse feito esse bolo como ela faz, toda vez que as pessoas pedem, ela faz, eu tinha aprendido a fazer o bolo. Eu não aprendi. Existem coisas que é um exercício que Deus ensina a gente. Conforme aquelas pessoas, elas passaram por um exemplo, por uma vergonha pública, eles tinham sido banidos da sociedade, eles passaram por vergonha pública. E, por isso, eles não queriam mais ficar naquela situação. Quem já passou por vergonha pública sabe o que é isso. Eu já passei por humilhação pública e é muito ruim. Quem já passou por humilhação pública é muito ruim. Tem pessoas que elas chegam e falam assim, ao invés de chamar alguém, chamar atenção, fala, ô fulano, vem aqui, quero falar com você uma coisa que está errada. Ela não chama em particular. Ela chama na frente de todo mundo. Nós temos que chamar em particular a pessoa. Para que não crie um trauma. Tem um escritor, Augusto Cury. Se vocês não leram sobre ele, leiam. Ele fala sobre, ele tem um livro que é, ele fala o Mestre do Amor. Ele estuda a inteligência de Jesus. E ele menciona, ele fala assim que Jesus Cristo, ele conseguia falar muito melhor com um leproso do que com um fariseu. Ele tinha mais abertura para falar com uma pessoa doente do que com uma pessoa que falava que estava tudo bem, que estava sã. E é verdade. Eu já fui em casa de recuperação e já trabalhei em casa de recuperação. Você tem mais facilidade de falar com uma pessoa adicta do que com uma pessoa com o vício da bebida, com alcoólatra. A primeira coisa que o alcoólatra chega para você e fala assim, eu não sou nóia. Mas se você descuidar, ele bebe álcool em gel, meu. O cara tem... E ele fala assim, eu tenho profissão disso, ele nem olha para você, ele já te dá toda a profissão dele. Eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Ele fala toda a profissão dele. Mas não deixa o álcool em gel perto dele. Querosene, o que você der, ele toma. Mas ele bate, a primeira coisa que ele faz para você, eu não sou nóia, igual esses caras cagam na roupa. Gente, não precisa chegar ao fundo do poço para pedir socorro para Jesus. Mas se chegar ao fundo do poço e pedir socorro para Jesus, pode ter certeza que Ele está ali para socorrer. Porque o cenário que Jesus ele tem para fazer é para desmontar todo o cenário que o diabo montou para você ver e para você achar que você tem que morar nele para o resto da vida. Eles podiam deixar Jesus passar, mas eles não deixaram. Quais seriam os pensamentos que tinham na cabeça dele? Os pensamentos negativos. Vocês já lutaram contra os pensamentos negativos? Nada vai dar certo? Vocês já perguntaram para os seus pensamentos de autocomiseração por que você está pensando isso? Já questionaram os seus pensamentos de autocomiseração? Já questionaram as suas feridas? Por que você tem essas feridas? Ninguém acorda pela manhã e fala assim, hoje eu acordei para ser mal. E ninguém termina o dia falando, hoje eu vou ser bonzinho. Nós só terminamos e concluímos a nossa vida, se for pela glória e pela misericórdia de Deus que nós temos transformação. Jesus, quando viu ele, falou assim, ao vê-lo, Jesus falou, vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram o quê? Purificados. Foi no caminho que eles foram purificados. Existe um processo.
A história que eu falei, a mensagem, a introdução que eu falei, a poesia, a música do Sérgio Reis, o pai ficou um tempão esperando para ver quem ia buscá-lo no asilo. Depois o filho adotivo foi buscá-lo. Existe um processo. Ele plantou e o filho adotivo foi buscá-lo. Existe um processo para acontecer as coisas nas nossas vidas. Às vezes, o que você vai fazer, existe um processo para a sua cura chegar, para a sua libertação chegar. E você tem que entender que você faz parte desse processo. Você tem que esperar. Você tem que ter calma. Algumas pessoas vão ser curadas instantaneamente. Talvez alguns leprosos tinham chegado lá, talvez 1 dia, 5 dias, outros 5 anos, outros estavam lá 10 anos, outros estavam lá 20 anos, outros estavam lá 30 anos. Não importa quanto tempo você está questionando porque você não foi curado dessa enfermidade, dessa lepra. Não importa. O importante é que hoje Jesus está falando assim, enquanto eles iam até o caminho, no caminho, eles foram purificados. Não falam que eles não foram purificados, escutem bem essa mensagem. Assim como Naamã desceu as águas 7 vezes, ele subiu, e somente na 7ª vez, a pele dele estava como de uma criança. No caminho, mais de 80 quilômetros, pelos estudos, eles foram purificados. Nós lemos esse texto e a gente marginaliza os 9 que não voltaram para agradecer Jesus. Mas eu vou tirar essa marginalidade. Sabe por quê? Eles já sofreram tanto. Eles sofreram tanto ali. Eles tinham feito, sei lá, acontecido tanta desgraça na vida deles. Tanto isolamento. Quantas vezes a gente sofre? Coisas que a gente procura, coisas que a vida procura para a gente. Tenho certeza que uma madrasta não acordou um dia, uma mulher não acordou um dia, casou com um cara e fala assim, e o cara vem com a filha e fala assim, não, hoje eu quero matar uma criança. Não é assim, gente. Existem tragédias. Um filho que a mãe trata com tanto carinho, chega um dia e fala assim, não, hoje eu estou a fim de matar minha mãe e meu pai. Não é assim. Mas Jesus, com misericórdia, ele fala assim, olha só, vou ler de novo. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Enquanto eles iam, 80 quilômetros, 70 quilômetros, sei lá, no caminho até Jerusalém. Um deles, que era samaritano, não era judeu, olhou e falou assim, como está a sua pele? A minha eu estou achando que está diferente, a sua está como? A minha está diferente. E a da perna? Está diferente. Da mão também está. E o olho? Como está seu olho? Tá. Eu vou voltar lá. Não, ele mandou ir até o sacerdote. Mas eu vou voltar lá. Eu estou sentindo no meu coração. Está ardendo no meu coração. Eu vou voltar lá. Lá no caminho de Emaús, quando os discípulos falavam com Jesus, e eles não sabiam que era Jesus, eles falavam assim, depois, então ardia no nosso coração, enquanto ele falava conosco. Quando a palavra é com você, arde no seu coração, quando Deus está falando com você. Arde, a palavra arde no nosso coração. É comigo, Jesus, é comigo, Jesus. E aí, um deles olhou e falou assim, eu vou voltar. Vamos lá. Não, eu vou voltar, vou falar com ele. E quando ele voltou,
Voltou louvando a Deus em alta voz. Glória a Deus, estou curado! Glória a Deus, eu estou curado! Você conhece uma pessoa curada de longe. Ele não se esconde, ele começa a contar. Eu usava as drogas. Até engraçado, a pessoa vai para a igreja e fala assim, nossa, eu fui para aquela igreja lá. Todo mundo fica contando o testemunho, falando, ai, que eu usava droga, que eu era prostituta, que eu era isso. É assim! Porque ele não se contém de falar as coisas que ele passava, que ele vivia, porque a glória de Deus é tão grande. Eu lembro que eu ficava falando para algumas pessoas, que eu não posso falar o nome, falava assim, fala menos, porque é muito gostoso, quando você fala assim, a pessoa foi liberta instantaneamente, né? Aí a pessoa sai e fala assim, eu fui curada, Deus me libertou, eu estava escrava do vício, Deus me libertou, eu estava escrava de tantas coisas e Deus me libertou. É muito gostoso isso. E ele em alta voz. Imagina, quantos quilômetros esse homem voltou? 20? 30? Imagina o caminho de Morata até aqui. Se você viesse do caminho de Morata até aqui, quem conhece o caminho de Morata? Alguém gritando. Aleluia! Jesus está voltando! Eu fui curado! Olha, eu não andava, agora eu posso andar. Eu usava droga, agora eu não uso. Eu fumava, agora eu não fumo mais. Fui curado da pornografia. Eu fui curado, eu fui liberto da mentira. Eu fui liberto da mentira, eu fui liberto do roubo, da ambição. Imagina, que lindo, que adoração linda, que adoração linda. Aí quando ele cansava, ele falava, o rei está voltando. O rei está voltando. Aí quando ele chega até Jesus, quebrantado em lágrimas, se derramando em lágrimas, ele fala assim para Jesus, se prostra aos pés de Jesus e agradece. Se prostra, se joga aos pés de Jesus. Se joga, se prostra. Quando você é curado, você não liga onde você está. Eu lembro, a gente congregava numa igreja pequena, uma pessoa que está aqui também, que eu não quero falar o nome. Quando ela foi liberta, quando você vê, ela estava no chão, se jogava, caía no chão, toda hora, pá, pá, se jogava no chão, chorava e se jogava no chão. Aqui, ó, é a palavra. Se jogava no chão, adorando a Deus. Se jogava no chão, adorando ao Senhor. Adorando a Deus. Adorando a Jesus. Se prostrando diante do Senhor. Aí Jesus, ele faz a perguntinha-chave, né? Que é para a gente, para nós refletirmos, para nós pensarmos, para nós fazermos a pergunta para nós. Ei, quantos foram curados? Faz a conta, 10. Quantos estavam longe da sociedade? 10. Quantos foram rejeitados? 10. Quantos estavam sem família? 10. Quantos estavam marginalizados? 10. Quantos estavam fora de casa? 10. Quantos estavam sem filhos? 10. Quantos estavam sem casa, sem nada, sem dinheiro, sem roupa, sem sapato, sem comida, sem água? 10. Mas Jesus não joga na cara, quem joga é a gente, né? Quando você ajuda alguém, você faz assim, eu ajudei você, eu fiz... Bom, mas só voltou um.
Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Levante-se. A sua fé te salvou. Olha que interessante. Esse homem não foi curado da lepra só. Ele foi salvo. Coloca a palavra aqui, gatinha. O percurso, lembra que eu falei daquele velhinho que ficou esperando a vida toda que o filho fosse ajudar? O percurso da vida a gente fica esperando alguma coisa. Como a Luciana falou, a gente espera ajuda de um, ajuda do outro. Mas ele conseguiu entender que nós temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. E somente Ele devemos apegar. Ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas, porque Ele, sem pecado, Ele é poderoso para nos ajudar e nos socorrer. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso socorro. Amém? Viu que melhorou a pregação? Tirou aquele peso, né? Deus abençoe.